Bom, o vídeo de hoje, a conversa de hoje, eu queria falar sobre comparação. Pois é, esse sentimento da comparação. E já vou falando já para você desde o começo que é o seguinte: o maior destruidor da sua felicidade é a comparação. Se você quer ser fadado à infelicidade, continue se comparando com outras pessoas. É isso. Aí você deve estar perguntando, pô, mas você não. Nunca pode se comparar? Sim, você pode se comparar. A única pessoa com quem você tem que se comparar é com você mesmo, com a versão passada de você, com aquilo que você fez e o que você está fazendo agora. Ou seja, se você não está melhorando, né, como isso aqui eu estou falando como pessoa, cara, como ser humano mesmo, né, evoluindo, como se tornando uma pessoa melhor, você está errado. E essa comparação é importante para que você realmente trilhe pelo caminho certo, né, e se transforme por aí, vai. Tá, mas tudo bem. Tudo começou por que eu tô pensando nisso, né? Ultimamente eu tenho lido muitos desses livros de filosofia. Pá. E, cara, toda vez que você entra nesses assim, pelo menos, né, ultimamente que eu tenho entrado nisso, né, em filosofia. Eu li, o último de filosofia que eu li foi Meditações, é o nome. Meditações de Marco Aurélio. E é um livro tanto quanto complexo. É uma linguagem complexa pra caramba. Né? É um livro escrito sei lá em que ano, há muitos anos atrás, né? Esse pensador, né? O tal do Marco Aurélio. Sinceramente, eu não sei muita história do Marco Aurélio, né? Mas eu tô falando sobre o livro e porque, né? O fato de eu estar tenho pensado bastante nisso, né? E lá ele traz um monte de coisas, né? Um monte de pílulas, né? Sobre sabedoria de viver e por aí vai, né? Mas já te falo que é um livro um tanto quanto complexo. Talvez eu tenha que ler pelo menos uns, sei lá, umas 10 ou 20 vezes para que eu consiga entender. Tá, mas por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por isso, eu já vim dessa frustração de me comparar. E com o tempo, né? Na verdade, ao ler, ao me desenvolver a parte do conhecimento, por aí vai, eu descobri que eu estava causando isso na minha vida, né? E, e é importante você entender que as pessoas, elas saem de lugar, né? Elas dão um start na vida delas de lugares diferentes, né? De posições diferentes. Cada indivíduo é um indivíduo, né, separadamente, né, totalmente diferente, né? Se você tem irmão, tem irmã, sei lá, você é diferente, cara, né? Por mais que vocês foram criados nos mesmos ambientes, por aí vai, vocês são diferentes, né? Ou seja, toda pessoa tem de ter a sua individualidade e ser diferente, né? E por isso, né? Por isso que eu tenho pensado muito nisso, né? Realmente eu tenho pensado muito nisso. E realmente o fato de eu observar quem eu era até chegar aqui, né? Até chegar a gravar esse vídeo aqui para vocês. E quando eu faço essa comparação comigo mesmo, além dela trazer clareza para minha vida, é meio a sensação que eu tenho é meio que é uma pequena comemoração, né? Toda vez que eu me comparo, né, comigo mesmo, no caso, eu comemoro um pouquinho, porque realmente está claro o quanto que eu melhorei. Isso aqui pode soar um tanto quanto arrogante, mas quando eu olho realmente para mim, a pessoa que eu era, muitas das vezes, cara, assim, eu vou falar para você,
muito dos erros, muitas das merdas que eu fiz foram pecados do tipo, eu vacilei meio sem saber, porque eu era idiota, né? Então, o que eu considero uma pessoa idiota? Uma pessoa que não entende, não conhece, não tem conhecimento, né? Não entende como é que funciona o mundo. Tá simplesmente, de certa forma, só deixa a vida me levar, né? Esse sentimento. E eu era exatamente assim, né? Eu até brinco, às vezes, falar que eu tinha um plano até tirar minha carteira de habilitação, porque isso daí era uma coisa que estava no meu imaginário quando eu era criança, de me imaginar dirigindo e por aí vai. E aí eu brinco que aos 18 anos, quando eu tirei a minha habilitação, eu não tinha mais plano nenhum, né? Eu não sabia mais o que fazer, o que ia acontecer. O meu plano era só tirar a carta. Por que isso estava na minha cabeça? Provavelmente deve ser porque ah, poder dirigir, poder ir para, entre aspas, qualquer lugar, dá essa certa sensação de autonomia, liberdade, né? E por aí vai. Provavelmente é por isso, né? Mas é isso, né? Então, eu trouxe esse assunto aqui porque eu tenho eu tenho reparado muito que as pessoas às vezes elas estão nas rodas, né? Quando a gente vai nas rodas e conversa com aqui, com um, com o outro, né? Eu tenho essa impressão de que existe, é, principalmente hoje, né, impulsionado com essas redes sociais, né? As redes sociais, ela sobrevive da comparação, né? Ela sobrevive do contraste, né, da ideia de que a vida do fulaninho é perfeita, tão logo você precisa acompanhar a vida do fulaninho, né? E eu tenho sentido, eu sinto que isso daqui é uma das dores, assim, das pessoas mesmo. Mas eu sinto também que, tipo, as pessoas não percebem que elas estão passando por essa agonia. Eu sinto as pessoas em estado de agonia. Ontem eu tava conversando com a minha esposa, né? E falando pra ela que, né, elogiando ela o quanto que até os defeitos, né, dela. Isso aqui eu posso deixar registrado aqui pra vocês, sem problema, né? Os defeitos dela são quando eu rodo pelo mundo, né? E converso com um, converso com o outro. E eu volto pra casa e falo assim, cara, seus defeitos dá pra passar facinho, fichinha, cara. Então, tipo assim, eu tava conversando com ela, né? Que eu meio que, às vezes, eu me sinto reclamando de barriga cheia. Apesar de eu não reclamar nada, né? Mas só o fato de eu parar pra pensar e imaginar, pô, isso aí me incomoda nela, assim, talvez eu chegue a essa conclusão de que estou reclamando de barriga cheia, né? Porque realmente as pessoas estão né? Isso aqui não é uma indireta, não, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma observação sobre o mundo, né? Uma conclusão que eu estou chegando sozinho e eu queria compartilhar aqui. Mas eu sinto muito, eu tenho sentido muito essa agonia das pessoas. Vocês verem que elas estão preocupadas com coisas que não vão ser, de certa forma, não vão produzir a melhor versão delas. E o objetivo de desenvolver a minha melhor versão possível, isso é
tão forte dentro de mim, tão forte que chega a esse ponto de eu começar a sentir que as pessoas, isso aqui não é uma preocupação geral e é uma preocupação meio que só minha, né? Pelo menos no ambiente onde eu ando. Mas fruto disso, né, dessa, talvez, vamos falar assim, vamos usar a palavra alienação da turma, ou distração, essas pessoas estão distraídas, junta com o fato disso, que elas estão encontrando, por vezes, elas estão traduzindo os valores dela, o valor dela, né? O valor... Estão traduzindo esses valores, assim, quanto eu me sinto, qual é o meu valor? Essas pessoas estão traduzindo em, às vezes, ou coisas ou experiências. Mas assim, tá. Boas experiências podem justificar o seu valor. Mas nesse caso específico, eu sinto que são experiências pelas experiências. Não sei se eu fiquei claro aqui. Então, a pessoa, ela tá... né? Essas pessoas que eu sinto essa agonia, ela está... duas coisas, né? Esperando toda hora por uma novidade. Por quê? Porque o valor dela, pessoal, está indexado em coisas e experiências. Mas nesse sentido de... por exemplo, aqui, eu fui na Disney. Eu vou na Disney 5 vezes por ano. Coisas assim, entendeu? É nesse sentido que eu estou querendo dizer que eu sinto que as pessoas estão em agonia. Então, o fato dela poder ir pra Disney, ela tem que ir pra Disney, mesmo às vezes quando ela não tá com vontade, só para que assim ela mostre o valor dela. Ela transpareça o valor dela. Por quê? Porque ela simplesmente ela precisa da validação das outras pessoas, né? Que outras pessoas. E cada vez mais eu sinto que essa barreira tá aumentando, tá subindo. E essa experiência paga, ou um objeto, algo, né, algo realmente físico, traduz valor dela. E aí, se ela fica sem isso, ela se sente, por hora, deslocada, por hora sem valor. Perdido no sentido de que eu não está se encontrando, né? Perdendo o propósito. Daí desconta, acha que o propósito é isso. Quando na verdade o propósito, aquele propósito que aqui é a minha opinião, é aquele propósito que Deus nos quis nessa terra, o porquê Ele nos fez, é isso, que é o propósito de nos tornarmos a nossa melhor versão possível até o fim dos nossos dias. Esse deve ser o verdadeiro propósito. Isso aqui é minha opinião. É minha opinião, isso aqui. Então, logo, como eu penso isso, né? Isso é uma coisa muito louca aqui. Igual eu estou falando aqui para vocês, mas ao mesmo tempo, né? Vamos falar entre aspas aqui, eu estou pregando aqui para vocês, né? E eu me sinto no compromisso de viver aquilo que eu prego. Viver aquilo que eu prego. Eu me sinto nesse compromisso. E o fato de
eu observar e comparar a quem eu era antes, a quem eu sou agora e a quem eu vou, a quem eu pretendo me transformar como pessoa, isso faz com que eu ande na linha, com que eu me mantenha dentro do meu objetivo. Então logo, na prática, eu vivo feliz. Eu vivo muito feliz. Por conta disso. Por conta de eu não estar me comparando com outros. Não tem nem como me comparar com os outros. Mas eu sinto que provavelmente você, se clicou nesse vídeo aqui, você tem esse pequeno problema. E a solução que eu te digo é essa. Você, já que você vai escolher alguém para se comparar, compare-se com você no passado, com quem você era no passado. Já que essa ânsia, existe esta necessidade de comparação, é algo que é importante para você, faça isso. Assim você vai começar a se curar, inclusive. Assim você vai começar a se curar. Uma coisa interessante que a se pensar é que eu li um trecho de um livro agora, um outro livro que eu tô lendo. Eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, inclusive. Ele traz um lance sobre né, o último capítulo falava sobre ego, sobre, né, a relação do ego com o meu, com o eu, com um sentimento de posse, né? E ele vai no sentido de bora destruir isso daqui. E ele fala muito sobre o desejo, né? Que o desejo basicamente é você assinar um contrato com você mesmo de ser infeliz até o momento que você conquistar. O desejo é isso. Você vai ser infeliz até você conquistar. Isso entra naquele negócio lá, né? A ânsia de ter e a agonia de... Como é que o cara fala lá? A ânsia de ter e o... E é isso. Eu não lembro qual que é que falava, mas entra nisso daqui. Eu dei uma viajada aqui, mas não tem problema não. Vai ficar assim mesmo, não tem problema. Então vamos lá. Aqui para finalizar, se eu pudesse resumir o que eu quero dizer aqui para você, é isso. Se você for se comparar, compare-se somente com você no passado. E é essa pessoa que deve ser um modelo. Aqui eu não estou falando sobre inspiração, viu, gente? Se comparar com outra pessoa é totalmente diferente de se inspirar em outra pessoa. É totalmente diferente. Que é diferente de idolatrar outra pessoa. Se inspirar em outra pessoa é interessante, cara. Vale a pena. Né? Desde que essa pessoa faça algo que seja bom, né? Esteja devolvendo algo bacana para o mundo, pô, se inspire, cara. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Sobre idolatria, não idolatre, cara. Não, a idolatria vai te levar a um vazio e uma impessoalidade, né? Você perde o seu ser quando você idolatra alguém, né? Você coloca alguém no pedestal, você perde o seu ser. Então não faça isso. E sobre comparar com os outros também. Não se compare. Não se compare com o seu amiguinho. Não se compare com a sua amiguinha. Não se compare com o seu coleguinha. Não se compare. Porque o contexto de vidas, né, de vocês são totalmente diferentes, né? Largaram de lugares diferentes. Cara, é outro contexto de vida. Uma outra coisa interessante a pensar aqui sobre comparação. Se você tem um relacionamento e você compara o seu par com outra pessoa,
vou falar para você. Você precisa encontrar a salvação. Vai atrás de Jesus Cristo aí, porque você tá totalmente podre por dentro. Você tá podre. Você tá muito podre. Vai, na boa. Vai se curar, cara. Vai se curar. Isso é insano. Isso é muito insano. Então é isso. Repito. O maior destruidor da sua felicidade é a comparação. É você ficar preso na comparação. Comparar sua vida com a vida de outra pessoa. É disso que eu estou falando. É como se você estivesse cravando que você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Quanto mais você se compara, mais infeliz você fica. Beleza? E é isso. Então, se você chegou até aqui e você não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista e tudo. E esse aqui é o canal que a gente liga a câmera e sai falando. E de verdade eu espero que essa conversa aqui tenha tocado você de alguma forma. Tenha valido a pena em alguma coisa aí pra você, cara. Qualquer coisa que eu falei aqui, cara, eu espero de verdade. Se você quiser, a gente pode estender essa conversa aqui nos comentários. Pode mandar um comentário aqui, eu sempre respondo e a gente troca uma ideia maneira, cara. Eu gosto de conversar com as pessoas. Isso aqui é feito para conversar com as pessoas, inclusive. Certo? Então, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes a gente começa de um jeito e não sabe como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para mais conversas assim, né? Para que você possa estar acompanhando toda a minha jornada aqui e fazer parte aqui dessa comunidade, a comunidade de otimistas inconformados, assim que eu gosto de chamar. Então você faz parte aí, se inscrevendo nesse canal. Sendo assim, de verdade eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos, que esse vídeo tenha sido útil de verdade para esse momento na sua vida. Eu vou ficar muito feliz, seja qualquer pedacinho dessa bagaça que eu vou ficar feliz, vai ser maneiro. E é isso. Eu de verdade agradeço então pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.